Quarta-feira, estamos aqui para estudar a lição número 11, que é o capítulo 10 do livro de Daniel. Então, o antepenúltimo capítulo, só tem 11 e o 12. Pena que Daniel é um livro tão pequeno, mas tem muita coisa. Bom, nesse capítulo 11, nós estudaremos a respeito da oração de Daniel, não é? E o que aconteceu, não é? Durante essa oração e ao final dela. Essa oração durou 3 semanas, exatamente 21 dias. Não é? Santíssimo e poderoso Deus esteja conosco nesse estudo, porque precisamos aprender muito a respeito do poder da oração. Em nome de São Jesus Cristo, amém. Bom, Daniel 10, 19, que é o verso, diz assim: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Aqui foi o momento quando Daniel recebeu forças para poder ouvir a explicação da visão, que é o nosso estudo na próxima semana a respeito de Daniel capítulo 11, não é? Que é um capítulo bem complexo, mas nós vamos enfrentá-lo, não é? Bom, o que nós sabemos aqui é que esse capítulo 10 de Daniel, que é a lição 11 deste trimestre, é a antessala de uma das grandes revelações da parte de Deus em detalhe. Mas essa revelação, como veremos no próximo estudo da lição 12, é escrita de tal maneira que fique difícil de entender aqueles que são de fora do povo de Deus. Mesmo para o povo de Deus é difícil, mas nós temos muita informação a respeito do capítulo 11. Nem todos os versículos estão claros já, né? O capítulo 11 de Daniel não foi revelado profeticamente. Então nós mesmos temos que nos debruçar. Então aqui na introdução nós vemos que sempre houve uma guerra entre o bem e o mal, não é? Envolvendo os seres humanos. Sempre, desde que Adão caiu, há conflito aqui. E paralelamente os seres humanos brigam entre si. Então tem mais essa. Brigam entre si por N motivos. Então é um ambiente de conflitos, esse nosso ambiente aqui. Bom, Daniel já tinha recebido aquela visão, onde num curto trecho o anjo lhe disse que até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado, e Daniel não entendeu. O que quer dizer isso? Eu acho que ele sabia que 2300 tardes e manhãs são ao mesmo tempo 2300 anos. E ele ficou cada vez mais preocupado. Mas por que tanto tempo? Não eram só 70 semanas? Não é? A essa altura aqui, desse fato aqui, o rei Ciro já tinha feito o primeiro decreto do retorno dos judeus a Jerusalém para reconstruírem o templo e o altar, obviamente, né? Zorobabel e Josué já tinham voltado. Porém, tinha acontecido, eles já estavam reconstruindo, tinha acontecido que os samaritanos e outros povos se revoltaram contra a reconstrução do templo. E enviaram uma carta a Ciro dizendo que isso é um grande perigo para o império, para o imperador, para o rei. Porque Jerusalém é uma cidade malvada, eles vão reconstruir o templo, vão restabelecer ali os rituais do santuário, e isso vai gerar um poder gigantesco, como sempre teve. Relataram sei lá o que para convencer bem o rei, porque todos sabiam, e todos sabiam naquela época, como hoje sabem, da história desde a saída do Egito, etc., né? Tinha muito poder sobrenatural envolvido, e esse poder estava neutralizado por falta do templo
Então mas eles serviram de instrumentos de Satanás, porque Satanás estava convencido de que não deveria ser reconstruído aquele templo, porque ali ele perderia para sempre, né? Satanás é exímio estudioso das profecias e é muito inteligente, obviamente muito mais que nós, né? Então Ciro ficou em dúvida, né, com relação a isso. E embargou a reconstrução do templo. Estava lá, vamos estudar então esse negócio aí. Vamos ver a respeito disso, né? Então Daniel, sabendo dessa situação, se pôs a orar. Orou um dia, orou dois, o segundo dia, o terceiro dia, orou uma semana. Nada acontecia. Terminou a segunda semana de oração, nada acontecia, né? Ele não sabia que já estava em andamento, que o anjo do Senhor já estava trabalhando desde o primeiro momento em que ele começou a orar. Então, isso é uma lição que nós devemos aprender. Às vezes a gente está orando e parece que nada acontece. E acontece, né? Só que a gente não sabe. Então já estava terminando a terceira semana de oração e para Daniel parecia que nada acontecia, mas ele não desistia. Porque ele conhecia o Deus com quem ele se comunicava, né? Deus parecia que não falava nada, mas ele não desistia e ele não desanimava também, né? Até que no 21º dia de oração veio o anjo, né, para dizer a Daniel que houve uma vitória em relação ao rei Ciro, né? Isso queria dizer que o rei Ciro estava agora concordando na continuidade da reconstrução do templo. Isso teve mais problemas ainda, até que Dario, depois de Ciro, emitiu um segundo decreto, que na verdade não foi outra coisa senão a revalidação do decreto de Ciro para reconstruir o templo de uma vez, porque continuou tendo oposição. Muito embora Ciro tivesse concordado, houve ainda oposição e sempre haveria, até hoje ainda há oposição, né? Então Daniel viu a visão de um príncipe, né? Esse príncipe tinha ido ajudar Gabriel, que era o anjo, né? Esse príncipe também tinha nome de Miguel, que é outro nome de Jesus Cristo, que é o nosso príncipe, o nosso Deus, o nosso Criador, contra quem Satanás se revoltou, trono de quem Satanás queria sentar, né? Ou seja, tu sai, né? Miguel, tu sai, que eu vou sentar nesse teu trono. Essa ainda é a grande briga. Bom, então Miguel veio e em poucos instantes resolveu. Ou seja, afastou de perto do trono de Ciro o Satanás, Lúcifer e seus anjos, que estavam numa argumentação. Vamos supor o seguinte, vamos idealizar o seguinte. Estava Ciro ali em dúvida, né, quanto a reconstruir ou não o templo. Ele já tinha feito o decreto, mas agora estava em dúvida. E Satanás estava argumentando fortemente para que ele desistisse da reconstrução do templo. E o anjo do Senhor argumentando fortemente para que ele decidisse baixar não outro decreto, mas decidisse validar o seu decreto e que continuasse reconstruindo, né? E o anjo do Senhor não estava conseguindo argumentar tão forte para que Satanás fosse embora e desistisse. Então estava mais ou menos parelha a situação. Até que no 21º dia chegou Miguel, o Senhor Jesus Cristo, né? Aquele contra quem Lúcifer tinha se revoltado no céu, chegou ali e resolveu a situação. Então não tem como comparar a inteligência, a capacidade, a competência, etc. e tal, do Criador com um anjo, né? O anjo recebeu a força de Miguel e aí, no 21º dia da oração de Daniel, aquele anjo, Gabriel, saiu voando a toda pressa, porque não era tão longe, para falar com Daniel e dizer: Daniel, vencemos. Tu orou e nós lutamos e nós vencemos, né? Gente, eu não consigo até hoje, eu estou
procurando estudar, já me aprofundei, já descobri várias coisas. O que faz uma oração intercessora ou intercessória, tanto faz, não é? O fato é que faz diferença. Aqui fez, né? Então me dá a impressão de que... Me dá a impressão não, é exatamente isso que aconteceu. Quando eu estava reconstruindo o templo, Satanás entrou em ação, né? Para impedir a reconstrução do templo, né? Eu estou aqui do lado das minhas galinhas que estão ciscando aqui num gramado de folha seca e estão me divertindo aqui, né? São muito queridos. Pois bem, então, Satanás entrou em ação. Aí, o anjo do Senhor também entrou em ação e Daniel entrou em ação ao saber e passou a orar. Parece que a oração de um ser humano aqui era um orando. Certamente lá em Jerusalém tinha mais gente orando. Era um orando pela reconstrução do templo. E isso fez diferença. Será que o anjo não teria ido lá lutar com Ciro, etc., se Daniel não tivesse orado? Isso eu não sei. O fato é que fez diferença, né? Então, o anjo veio para falar com Daniel. E quando o anjo apareceu a Daniel, isso foi um impacto gigantesco, né? E aí Daniel teve a visão de um ser celestial, que era Miguel, que era o príncipe, que era Jesus Cristo, o Criador, aquele que foi ajudar Gabriel. Ele viu e relatou, né? Então ele ficou impressionado, né? O rosto como de fogo, os olhos como de fogo, uma voz extremamente poderosa, né? Uma imagem que era uma coisa incrível, linda, 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 tão linda que Daniel não pôde suportar. Uma glória incrível, uma luz que extremamente forte. Daniel caiu no chão, perdeu todas as forças, como todos os profetas quando recebem visão, parou de respirar, mas não morre, ficou pálido, seu rosto ficou transfigurado. Enfim, Daniel não tinha força para nada, desmaiou. Ele mesmo disse, né, que ele perdeu os sentidos, né? Então o anjo deu o primeiro toque em Daniel. Daniel pôde ficar em pé. Primeiro ele ficou em 4, com as palmas e os joelhos no chão. Depois ele se levantou e ficou em pé, mas ainda não tinha as forças para conseguir ficar em pé, sei lá como, né? Segundo o toque do anjo, ele conseguiu pelo menos falar. Daí ele disse, olha, eu estou tão fraco que eu não consigo nem pensar. A visão me deixou fraco. Então, no terceiro toque, ele recebeu suas forças de volta. Agora ele estava preparado para ouvir as revelações que depois ele escreveu no capítulo 11 e 12, né, que nós vamos ainda estudar na próxima semana em diante, né? Bom, o que Daniel soube era que continuaria um grande conflito. Viria, esse era o rei da Pérsia, né? Viriam outros reis da Pérsia ainda. Depois viria o rei da Grécia, o príncipe da Grécia, né? E assim por diante, viria a Roma pagã, viria a Roma papal. Tudo estava relatado, passou a ser relatado no capítulo 11 de Daniel e 12, né? Capítulo 11 e 12 são, na verdade, um capítulo só, né? Uma continuidade um do outro. Foi repartido, acho que ficou bom a repartição deles, né? Bom, então o Ciro resolveu concordar com a continuidade da reconstrução do templo. Como eu já disse antes, haveria ainda oposição, eles não desistiram, Satanás não desistiu, nunca desiste enquanto está vivo, né? E depois Dario também faria um decreto para que continuasse reconstruindo o templo. Bom, o anjo disse, olha, eu estou pelejando com os persas, vai ter mais reis dos persas, eu vou ter que continuar insistindo ali, argumentando, etc., e influenciando, que é a palavra mais correta, para que os próximos reis da Pérsia continuem permitindo, né? Teve outros reis terríveis, né? Esmeres, não sei o que mais lá, etc., que eu escrevi na lição ali.
que não concordaram. Depois teve Dario que concordou, né? Então a luta do anjo continuaria, né? Continuaria ali para que fosse reconstruído o templo, né? Então parece que Daniel, não sei como é que é isso, é uma coisa que eu não sei explicar, mas parece que Daniel começou a orar na hora certa. Não sei. Será que Deus não tocou Daniel? Pessoal, começa a orar agora, porque nós estamos precisando da tua oração. Sei lá, não. O fato é que isso foi resolvido durante uma oração. Assim como Jó, por exemplo, orou por seus 3 ou 4 amigos da onça, né? Que só o condenaram. Quando ele estava orando pelos seus amigos, ele que teve o seu problema resolvido. Foi curado, teve tudo de volta e em dobro, né? Bom, o príncipe foi vitorioso. É chamado filho do homem, príncipe do exército, né? Seu nome é Miguel, né? Ou seja, Miguel quer dizer quem é semelhante a Deus, né? Então ele ajudou Gabriel no conflito e resolveu a situação. Então nós temos, às vezes um anjo não é suficiente, Satanás também é um anjo, né? Então é de igual para igual. E Satanás, ali era um só anjo de Deus. Satanás tinha ali, sabe lá, milhões de anjos, né? Todo mundo com argumentos, etc e tal, e não é fácil. Mas o Criador, Miguel, quando vem, não tem Satanás que fica em pé, não é? Então Miguel também é chamado arcanjo, né? Ele continua sendo o nosso líder. Depois ele veio como ser humano, morreu por mim, por ti, por todos nós, né? E foi também vitorioso como ser humano. Essa foi difícil, né? Pensa bem, você, como ser humano, não cometeu um erro, né? Nem um errinho, muito menos pecado, né? Não cometeu nenhum erro como ser humano. E viveu 33 anos e meio aqui. Não foi só 1 mês ou 2 meses, coisas do tipo. Não? Todo esse tempo. E foi vitorioso. Então aquela vitória contra Ciro, e depois muitas outras vitórias que Jesus teve, né, ao longo do tempo, né? Mas enfim, nós temos em quem confiar, né? Temos. Até hoje, ele é, como é que se diz? Invicto, ou seja, nunca foi vencido. E agora não tem mais como ser vencido, porque agora a principal batalha dele, que foi na cruz, como ser humano, 33 anos e meio viver aqui, já era uma batalha, o deserto, a tentação, etc. E a sua vida, e na cruz, foi o auge. Depois disso não tem mais, ele é inalcançável pelas forças inimigas. Agora ele não pode mais ser derrotado, é impossível, né? A principal batalha já foi travada, agora ele vem para resolver a situação nossa. Não vem para lutar mais, não. Então nós estamos juntos com um vencedor que já venceu e que já resolveu a nossa situação. Que nós permaneçamos ao lado dele. Porque para Daniel, lá no capítulo 12, bem no finalzinho do capítulo, foi garantido: ó, Daniel, você vai falecer, você vai descansar. Mas a tua coroa, a tua vitória está garantida. Você vai ser salvo para a vida eterna. Que assim seja conosco também. Santíssimo e poderoso Deus, Daniel pode ser um bom exemplo de vida para nós. Que nós também tenhamos a fé que ele teve e que permaneçamos firmes como ele permaneceu. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.